Pastor Gilberto, é o seguinte, conta essa batalha que o senhor teve, né? Não sei quantos anos faz, 1 ano, 2 anos, 3 anos, com o câncer, contra o câncer, né? Conta para nós esse testemunho aí. Eu creio que tem muita gente precisando ouvir, né, sobre o que aconteceu com o senhor, essa experiência de ter passado por um câncer. Então, eu vou dar uma resumida aqui, uma sugada, né? Vou dar uma sugada aqui rapidinho. É, eu tava. Eu tô ouvindo. Tá me ouvindo aí? Estou ouvindo. Pode falar. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá. Eu vou dar uma resumida aqui rapidinho o que aconteceu comigo. Eu vinha tendo uma carne esponjosa, né? E eu não conseguia respirar direito. O tempo foi passando o tempo, anos, anos, anos. E eu achando que aquilo era uma carne esponjosa. Aí eu tinha viajado para Bahia, para Minas, né? Em 2017 e tal. E quando eu voltei, eu passei na minha médica e ela marcou uma cirurgia para tirar essa carne esponjosa. E que era um pólice, né? Quando ela fez quando essa cirurgia foi marcada, eu me lembro que tinha 2 missionárias da Bahia que estavam visitando a minha sogra lá em Riviera de São Lourenço, Bertioga. Eu fui lá com minha esposa e Deus usou uma delas que falou para mim que na cirurgia que eu ia fazer, o diabo ele ia tentar ceifar a minha vida, que ela via um sangramento. E realmente isso aconteceu, né? Na hora da cirurgia, estourou uma cirurgia, foi pelo nariz, né? E estourou uma veia. E segundo os médicos, tiveram muita dificuldade para estancar o sangue. E eles ficaram muito preocupados, não deram para eles tirarem tudo que eles tinham que tirar por causa do sangramento. Mas Deus estava no controle, eles conseguiram fazer, né, ali, paralisar o sangue e mandou aquela carne esponjosa, né, para biópsia. Mas eles começaram com minha esposa não falou nada para mim, mas eles já suspeitaram que era um câncer porque estava grudado nos ossos. A carne esponjosa, ela não gruda nos ossos, ela sai como se fosse uma bexiga, você puxa ela e ela arranca por inteira. E ali não saiu só os pedaços. E ali mandou aguardar 12 dias, né, na minha casa aqui, 12 a 15 dias, para ver o resultado. E ali, a médica ligou para minha esposa e para dar o resultado do exame e perguntou se eu estava perto. Ela falou que sim. Se estava no Viva Voz, ela falou que sim. Aí minha esposa falou para ela: pode falar, doutora, não precisa esconder nada. E ela falou: olha, o teu esposo está com câncer, né? Está com câncer, e manda ele procurar os médicos o mais rápido possível, porque talvez esse câncer já está enraizado em todo o corpo dele, né? E naquele momento eu tinha colocado o sapato, a calça, né? Faltava colocar só a camisa. Ali eu perdi o chão, né? E abracei o meu filho e a minha esposa e comecei a chorar, 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 chorar. Ali para mim não existia mais nada. Eu só via a morte na minha frente. Eu só via a morte, não via mais nada. Ali eu preparei toda a minha esposa. Eu peguei tudo que tinha guardado, as coisas, né, documentação, mostrei para ela, mostrei para o meu filho, deixei tudo o meio de campo preparado, porque a médica ela me assustou muito. E aí aí nós começamos a ligar para os médicos, especialistas, né, em tal área e tal, para me passar nos médicos, para mim começar o tratamento, mas ali cada dia parecia que era um ano para começar o tratamento, porque ela falou se o câncer já estava enraizado em todo o meu corpo. Então, como é que eu ia estar? Eu não sabia se já estava enraizado ou não. Aonde eu sentia uma dor, aonde eu sentia qualquer mal-estar no meu corpo, para mim já era o câncer, já estava naquele lugar. Então, eu fiquei assim inquieto. Para mim não tinha mais noite, não tinha mais dia. Eu fiquei desesperado. E aí, quando nós começamos a passar nos médicos, né, para
começar o tratamento, algumas médicas começaram, uma médica me deu assim um ponto negativo, que me deixou muito assustado, mas uma única médica, ela me deu uma única palavra positiva, foi onde eu me apeguei nessa palavra, e ali eles começaram a fazer todos os exames, e começou então a marcar o tratamento. Estou dando uma resumida aqui, que não dá para contar os detalhes. Sim. E ali a médica marcou 33 radioterapia, e a outra médica marcou 3 quimioterapia, né, que era 5 horas cada uma. Mas aí quando eu voltei nessa médica, ela falou assim: Gilberto, como você nunca fumou, você nunca bebeu, e você tem uma vida esportiva, eu jogava bola duas vezes por semana, eu fazia Kung Fu 3 vezes por semana, uma vida ativa, né? Então isso ajuda muito na hora de um tratamento de qualquer doença, né? E ajuda muito os nossos órgãos. Ela tirou uma das quimioterapias e deixou 2. E se ela tivesse deixado a terceira, infelizmente eu não ia aguentar, eu entrava em óbito, não, eu ia desistir, porque não, realmente eu cheguei no limite no tratamento, eu não ia aguentar mais. Mas aí, né, nós passamos do médico que ia ser responsável pela radioterapia, ele falou assim: olha, não vou esperar o convênio liberar, eu já vou começar o tratamento. E você aguarda mais ou menos 7 dias, só para me estudar o seu câncer, já vou começar o tratamento, que por lei o convênio vai ter que pagar, vai ter que cobrir. Foi um homem de Deus, foi um senhor lá, eu acho que era dono da clínica, mas foi uma pessoa colocada por Deus. E ele falou para mim: não, você vai ser curável, né, vai ser tratável. Falou para minha esposa, falou para o meu filho, passou aquela segurança para a gente e tal. E ali nós iniciamos o tratamento. Aí no dia que eu fiz a primeira radioterapia, eu fiz também a quimioterapia. E foi 5 horas. Nesse dia que eu saí do hospital, eu andei mais ou menos uns 20 minutos de carro já. Eu tive uma crise de morte dentro do carro. Da reação, né? Eu fui me apagando, suando, comecei apagando tudo, né? Aí eu disse para minha esposa: eu tô morrendo, tô apagando, tô acabando, tal. E minha esposa começou a chorar e orar, Foi um desespero. Aí um casal foi até o Danilo da Sandra que estava me trazendo, né? Nesse dia. E chegamos aqui em casa, aí essa crise repetiu de novo, mas foi um pouco mais fraca, mas ela repetiu. Oraram por mim, e aí começou esta jornada do tratamento. Eu ia de segunda a sexta, né? De segunda a sexta fazer radioterapia. Chegou numa fase, Alexandre, chegou numa fase, quando eu tinha feito ali mais ou menos umas 15 já, né, 20, 18, 17, eu me lembro, eu desejava ser a pessoa pior do mundo. Eu desejava ser um paralítico, eu desejava ser um deficiente visual, qualquer tipo de deficiência. Eu via as pessoas na rua, era o que eu desejava para minha alma, ser uma pessoa daquela, do que eu ser o que eu estava sendo, né? Do que eu estava vivendo. Porque o câncer, ele humilha muito a gente. Ele humilha demais a pessoa, sabe, a alma da gente. E só para dizer para as pessoas, antes de eu passar por essa situação, eu tenho um dom da cura, né? Deus me usou para curar várias pessoas que estavam desenganadas pelos médicos, né? De câncer, mas depois eu descobri que não há profeta sem história. Deus tinha que escrever uma história na minha vida. E ali o tratamento foi indo, e quando chegou faltava apenas 9 radioterapia, eu não aguentava mais. O médico pediu para mim descansar uma semana, e eu não tinha mais força. A minha esposa que me levava, às vezes meus irmãos me levavam junto com a minha esposa, mas eu não aguentava sair. Eu não aguentava fazer nada.
Ali eu fui perdendo o paladar, até eu perdi o paladar 100%, eu perdi né, o fado 100%, também não sentia cheiro de nada, eu não tinha saliva também, nada. Aí foi indo, foi indo, foi indo, completei ali as 33 radioterapia, debaixo da graça de Deus, né, ali vendo pessoas desistindo do tratamento, vendo pessoas ali, né, que não ia aparecer mais porque eu teria morrido. Eu não sei mais quantos minutos que eu tenho aí. Quantos minutos mais ou menos aí? Pode falar, até derrubar nós. Pode falar. Ah, então tá bom. Eu sabia que derrubava a live assim não. Então, e aí eu comecei a viver o efeito do tratamento no meu corpo, no meu organismo. Então eu fiquei 1 ano e 2 meses sem paladar. Eu fiquei 9 meses sem sentir cheiro. Eu fiquei mais ou menos 2 anos sem a minha saliva voltar, né? O meu câncer foi descoberto no dia 18, foi em maio de 2018, né? Não falei a data, foi maio de 2018. E os médicos falavam que o meu paladar, o cheiro e a saliva, eles não poderiam garantir nada, porque geralmente quem tem câncer na área que eu tive, que é aqui na sorofaringe, que é atrás do osso do nariz, geralmente o paladar não volta mais, né? O cheiro também, você perde tudo, não volta mais. Mas Deus me restituiu tudo isso, né? Hoje eu tenho 100% de paladar, eu tenho, né, sinto o cheiro de tudo. Hoje eu tenho minha saliva, graças a Deus, né? Faço minhas atividades físicas aí de boa. Mas assim, quando eu fiquei todo esse tempo sem comer, sem beber, não bebia água, nada, a cada 10 segundos eu levantava do sofá para ir ao banheiro, né? Minha esposa fez do meu quarto uma sala, né? Meu quarto ele é bastante grande, graças a Deus. E ali nós fizemos o quarto junto com uma sala, né? Para mim ficar no sofá sentado. E a cada 10, 15 segundos eu levantava para fazer essa de volta, mas nada eu colocava para fora porque eu não comia nada, né? Eu estava mais de 4 meses sem comer nada. Não podia sentir cheiro de nada, não recebia visita. Eu entrei numa depressão profunda por causa do tratamento. Eu via minha esposa, via meu filho, não tinha nenhum sentimento por eles, né? Para mim, tanto fazia viver ou morrer, para mim, tanto fez. Eu não tinha mais sentido da vida, eu não sentia mais nada. Para mim, eu não sabia o que era viver. Para mim, eu não estava vivendo, eu estava vegetando. Essa era a minha vida. Então eu via minha esposa, via meu filho, mas para mim era uma pessoa comum. Não era minha esposa, não era meu filho, não era nada. A minha mãe vinha, também era a mesma coisa, os meus irmãos. Aí eu proibi de receber os meus irmãos, a minha mãe, né? Não queria. Achava que até alguma pessoa que tinha saído da minha igreja falou que eu já estava com sentença de morte e tal, né? Começou a espalhar a minha morte, mas essas pessoas que espalhou a minha morte, Deus fez elas espalhar também a cura, a vida, né? Porque com Deus não se brinca. E ali, para resumir, aí teve um dia que eu consegui levantar da cama, né? Ficava mais no sofá, para acompanhar minha esposa e meu filho aqui na mesa, né? Vieram jantar, eu sentei com eles na mesa, e ali eu, olhando eles comerem, eu não falava quase nada, porque eu não tinha saliva na boca, mas eu falei assim: amor, até quando eu vou ficar olhando vocês comerem e eu não vou comer? Aí ela começou a chorar, saiu da mesa, meu filho também levantou da mesa, foi pro quarto dele chorando, ela foi pro nosso quarto chorar, e eu peguei e saí escorando nas paredes, até cheguei ao sofá da sala, e sentei no sofá e deitei no sofá de barriga para cima, porque eu não tinha força para me colocar de joelho, nada. Eu só me joguei no sofá e falei para Deus, em pensamentos, né? Falei: Senhor, se o Senhor não achar mais mercê, né? Não achar mais graças diante de mim, pode me recolher, porque eu estou preparado, eu estou salvo. Mas do jeito que eu estou vivendo, eu não quero mais. Essa vida eu não quero mais viver.
E quando eu falei isso para Deus, porque todo o meu tratamento do câncer que eu tive, Deus ficou em silêncio comigo. Deus não falava nada comigo, Deus ficou em silêncio. Todo o tratamento do câncer, Deus ficou em silêncio comigo, como ele ficou com a vida de Jó também, em silêncio com Jó. E aí nesse dia, Deus, então, ele abriu os céus, e aí ele falou comigo. Aí Deus falou: meu servo, qual foi o dia que eu te falei que você morreria com essa doença? Aí Deus falou, foi o dia que Deus abriu para falar comigo. Aí eu respondi para ele: Senhor, nem um dia. Aí Deus me respondeu: meu servo, por esses dias você voltará a comer. Passou 3 dias sem eu sentir gosto de comida, sem sentir o cheiro, sem paladar, sem nada. Eu comecei a comer bem pouquinho. E aí eu comecei a comer, fui comendo, foi indo, sem paladar. Mas o próprio Deus, ele me dava força para mim conseguir engolir a comida, né? Às vezes eu colocava ali pimenta na comida, eu ficava todo suado, o couro cabeludo, e suava e corria aquele suor de tanta pimenta, mas eu não sentia o gosto da pimenta. Eu poderia comer uma colher de açúcar, uma colher de sal, eu não sentia nada, gosto de nada, para mim tanto fez, tanto faz. Mas eu conseguiria comer, porque era o próprio Deus me dando força. E às vezes, nessa época do tratamento, eu só assistia, às vezes assim, no YouTube, só comida, porque eu não poderia comer, né? Então não dá para explicar. Eu só assistia aquelas comidas caseiras, fogão a lenha e tal. Até aprendi a fazer alguns pratos, como a panelinha goiana, né, que é muito boa, muito gostosa. Aprendi a fazer através do YouTube. E aí eu fazia para as pessoas que vinham na minha casa, fazia para a minha família, mas eu mesmo não comia nada. Nada, nem beliscava. E ali aí comecei a ir à churrascaria, aos restaurantes, porque eu tinha vontade de comer aquele churrasco, eu comia, mas não sentia gosto de nada. E às vezes dava vontade de subir numa cadeira, numa mesa e gritar: ô pessoal, vocês não sabem o que é ser grato a Deus por sentir o paladar. Vocês estão dando risada, vocês estão brincando aí, conversando, né? Estão comendo, bebendo, mas vocês estão sentindo o paladar, o cheiro. E eu estou aqui, eu passei por isso, tal, sabe? Para despertar as pessoas para ser grata a Deus pelo paladar, por sentir o cheiro, sabe? Por você ter saliva na tua boca, por você poder comer, ter força para comer. Nossa, eu queria falar isso, sabe? Gritar, sair gritando na rua, nos restaurantes. Mas aí Deus foi ali me dando força. Quando eu comecei a comer, o meu organismo ficou muitos meses sem trabalhar. Eu sofri muito no banheiro, demais, eu gritava de dor. Isso aqui, ó, tudo doía quando eu comecei a mastigar, porque eu fiquei muito tempo sem mastigar. Faz pouco tempo que eu consegui abrir a boca toda, não conseguiria abrir a boca toda, tudo isso que era travado por causa do tratamento. Mas chegou uma hora que Deus falou: chega, eu vou abrir os céus e vou derramar o que eu tenho preparado para você, né? E os médicos me falavam que o tumor, né, que foi matado, ia ficar tipo uma maracujá seca. Toda vez que fizesse uma tomografia, né, uma ressonância, ia mostrar aquele negócio murcho na minha cabeça. E graças a Deus não ficou sinal nenhum, nunca mostrou nada. Então a minha médica fala que ela nunca viu isso. Eu não tenho sinal que eu tive câncer, nada. O que eu carrego hoje são as consequências de um tratamento de câncer que não é fácil, né? Eu tenho algumas sequelas mas que também não me impede de eu fazer aquilo que eu gosto de fazer, né? De pregar a palavra de Deus, fazer a obra de Deus, jogar minha bola, fazer meu kung fu, né? As coisas que eu gosto de fazer, nada disso impede eu fazer. Então hoje eu sou um homem feliz, eu tenho a segunda vida, porque eu nasci de novo, passei pelo vale da sombra da morte.